todos. Dando continuidade à nossa sequência de aulas da disciplina de Eletricidade Básica do curso técnico em Eletrotécnica, nessa quarta aula nós vamos conhecer um pouco sobre os circuitos em corrente alternada. E nós vimos ali no início da disciplina que o deslocamento do elétron ele pode acontecer de duas formas, de maneira sentido único, corrente contínua, e em sentido alternado, provocando assim a corrente alternada. Então a gente vai conhecer agora um pouco sobre o movimento de elétrons de maneira alternada e algumas implicações e como é que ele pode acontecer dentro de um circuito elétrico. A tensão alternada ou também corrente alternada, a gente pode denominar as duas nesse mesmo conceito, ela é aquela cujo módulo varia continuamente e a polaridade é invertida periodicamente. Se nós observamos aqui um pouco o gráfico que define uma corrente ou uma tensão alternada, a gente vai ver que o módulo dela varia com o tempo e a polaridade varia de maneira periódica. Ela é periódica, de tanto em tanto tempo ela forma a mesma figura, forma o mesmo gráfico, o mesmo desenho. E a tensão alternada ela é produzida por um gerador que a gente pode chamar de alternador. E ela acontece da seguinte maneira, de maneira bem genérica, a gente pode representar a partir dessa figura o entendimento de como é formada a tensão e, consequentemente, a corrente alternada. O movimento da espira dentro do campo eletromagnético formado aqui vai produzir uma tensão que se alterna com o movimento da espira dentro do campo. Para que a gente possa entender um pouco mais, fiz uma divisão aqui em 4 partes. A gente considera o campo magnético naquela direção e o movimento da espira nos momentos A, B, C e D. No momento a espira ela está paralela ao campo magnético. Com isso, o fluxo nessa espira é praticamente zero. A gente tem o valor de gráfico zero. Com o movimento da espira, no momento B, que é o momento onde a espira está cortando em 90 graus o campo magnético, a tensão induzida nessa espira pelo campo, ela é máxima, atingindo o pico da onda. E continuando o movimento, a espira ela vai para a posição C, invertendo a sua posição, ficando paralela, só que invertendo sua posição. Com isso, o gráfico decresce até o ponto C, que é quando a espira vai estar totalmente paralela ao campo magnético. Continuando o movimento para a posição D, sempre invertendo a posição da espira, ela vai chegar na posição D, onde ela corta o campo magnético com um ângulo reto ali de 90 graus. Com isso, o fluxo magnético intercepta a espira, produzindo uma tensão elétrica em seus terminais máxima, só que agora com polaridade invertida em relação à polaridade no ponto B. Esse movimento ele fica de maneira contínua e com isso o gráfico vai se repetindo. E você produz uma tensão que é nos terminais da espira, que acontece de maneira alternada. Quando você fecha esse circuito, essa tensão alternada vai produzir no circuito uma corrente alternada. E a fórmula matemática de representar esses valores instantâneos, tanto para a tensão como para a corrente, é demonstrada aqui. O valor instantâneo no tempo ele é igual ao valor máximo da tensão vezes o seno de ômega-t mais alfa. Ômega-t é a velocidade angular. Ele é definido por 2π vezes a frequência da rede. Na nossa situação é 60 Hz. O ângulo é o deslocamento angular em relação à referência.
E aqui, diferente das tensões e correntes contínuas, a tensão e corrente alternada, ela tem um ângulo que vai nos ajudar a entender o defasamento dela em relação ao eixo ou em relação às outras grandezas. E aí, a gente vai falar um pouco sobre como se dá esse defasamento para cada tipo de circuito. Se nós temos um circuito puramente resistivo, feito apenas por uma fonte de tensão e resistores, o defasamento angular, ou seja, a diferença do ângulo de tensão menos o ângulo de corrente, é zero. Então, a gente podemos ter até magnitudes diferentes entre tensão e corrente, mas os momentos de pico e de cruzamento dos dois gráficos no tempo são sempre iguais. Circuito puramente indutivo é o circuito formado por fonte de tensão e indutores apenas. Nesse tipo de circuito, a defasagem angular ela é de 90 graus. O ângulo de tensão menos o ângulo de corrente, nós vamos ter um valor de 90 graus. Isso gera um atraso da corrente em relação à tensão. Se nós observarmos aqui o gráfico, nós vamos ver que os momentos de pico e de cruzamento pelo eixo do tempo são divergentes para circuitos puramente indutivos. A tensão ela sempre está adiantada em relação à corrente. Se a gente observar no tempo, a tensão chega no pico em π sobre 2. Já a corrente vai chegar no pico para um tempo igual a π. Circuitos capacitivos, a mesma ideia. São circuitos formados puramente por fontes e capacitores. Nessa situação, a diferença entre a defasagem angular entre tensão e corrente é de menos 90 graus. Com isso, a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, se nós observarmos o gráfico, nós vamos ver que os picos e os cruzamentos pelo zero, pelo tempo, pelo eixo do tempo, eles não são iguais. E nós vamos ver que o pico e o cruzamento pelo zero do gráfico de corrente é sempre antes do cruzamento do gráfico de tensão. E essa diferença corresponde a menos 90 graus. E aí é necessário que nós conheçamos algumas características desses gráficos em corrente alternada, porque eles têm alguns valores que são determinados que é importante que a gente entenda. Eu tenho o valor de pico, que é o valor máximo. O valor de pico a pico é a diferença entre o valor máximo positivo e o valor máximo negativo. Agora, os outros dois valores, que é o valor RMS e o valor médio, eles são proporções, porcentagens do valor de pico. E o valor médio, ele pode ser entendido como a componente CC do sinal em corrente alternada, ou seja, a componente em corrente contínua de um sinal em corrente alternada. E ele representa 0,637 do valor de pico. Já o valor RMS, ele é a média do sinal alternado que dissipa a mesma potência em uma resistência, caso essa resistência fosse alimentada por um sinal contínuo. E ela representa 0,707 do valor de pico. Os circuitos em corrente alternada, eles também podem trabalhar com mais de uma fase. Podem trabalhar com 3 tensões e 3 correntes integradas, trabalhando em conjunto. Esses sistemas a gente denomina de sistemas trifásicos. São sistemas constituídos por 3 fases, trabalhando de maneira integrada. São bastante utilizados em grandes sistemas de potência, como sistema de geração de energia, de transmissão, de distribuição, sistemas industriais, grandes instalações residenciais. E tem uma pequena característica: as fases desse sistema trabalham com uma defasagem angular de 120 graus elétricos. E essa defasagem ela é proveniente da constituição
física do próprio gerador elétrico. Aqui é um pequeno desenho que tenta mostrar um pouco da constituição do equipamento físico e da produção da tensão elétrica no tempo. Se nós olharmos a fase A, a fase B e a fase C, elas estão defasadas em 120 graus fisicamente. Isso faz com que, com o sentido de rotação, com a rotação do rotor, essas fases, essas bobinas que representam as fases, elas estejam em locais diferentes do campo magnético no mesmo momento. Então, quando a bobina A está ali no zero, a bobina B já está perto do valor máximo e a bobina C ela já vai estar perto do valor máximo, só que com sinal invertido. E à medida que você vai girando o rotor e deslocando essas bobinas dentro do campo magnético, elas vão produzindo esses sinais, essas correntes e tensões alternadas, com defasagem entre si de 120 graus, devido à defasagem da constituição do equipamento. Aqui nós chegamos ao fim da nossa quarta aula e na nossa aula presencial nós vamos fazer o aprofundamento de todos esses conceitos que nós abordamos aqui nessas 4 aulas, tentando esclarecer e simplificar da melhor forma possível tudo que a gente relatou aqui nessas 4 aulas. Muito obrigado.